que é a liberdade, gente? Olha, o Richard Rorty, um filósofo que foi meu amigo e eu gosto muito, né? Ele dizia que a gente só sabe o que é a liberdade quando a gente a perde. Um outro filósofo que nós todos reverenciamos, né? Que é o Sartre, ele dizia que o homem está condenado à liberdade, né? É ótimo nessa palavra você condenado, né, à liberdade. Vejam, hoje o Hélio Schwartzman, na Folha de São Paulo, ele não tocou no nome aí. Será que ele falou do Musk? Falou do Musk, do Bolsonaro, sim. Os paladinos da liberdade, ele ironizou. E ele lembrou uma coisa interessante, que é o seguinte, que a geração dele é um pouco mais nova que a minha. Porque a geração dele, né, enfim, sempre que a gente fala a geração nossa, a gente está falando de quando a gente era estudante. Então a geração dele, que é mais nova que a minha, uns 10 anos talvez, ou mais, achava que ser de esquerda era lutar pela liberdade. E que agora ele vê, né, a direita falando em liberdade. Né? Bom, deixa eu pontuar um pouco as coisas para que a gente saiba do que se trata, né? Veja, não é tão não é tão assim, né? A esquerda americana, ela tem uma tradição de luta pela liberdade. Isto nós sabemos. A esquerda americana, ela, digamos assim, ela tem um ímpeto libertário, liberal, mesmo quando ela, né, a chamada nova esquerda se envolveu com Foucault, com o marxismo, ela não deixou de gritar por liberdade. Agora, a nossa esquerda, de tradição mais europeia e de vínculos com aquilo que a gente chamava de terceiro mundo, a discussão sobre a liberdade vai e volta, porque a nossa bandeira maior não era a igualdade, como o Hélio Schwartzman está dizendo, essa era uma bandeira que nós tínhamos na época da ditadura militar, mas ela não percorre toda a nossa esquerda. A nossa esquerda tem uma tradição de pensar nas bases da ideia de esquerda, que é a justiça social. Então, a ideia de igualdade sempre foi mais presente na nossa esquerda. E por isso que, quando nós começamos a traduzir aqui no Brasil o Richard Rorty, final dos anos 80 para os anos 90, e até escrevi livros sobre ele, traduzi, e a gente dizia, não é? Copiando um pouco o modelo do Rorty, a gente dizia que enquanto a direita falava em verdade, nós falávamos na esquerda em liberdade. Mas isto é um parâmetro americano. A direita fala em verdade porque ela pensa verdade com V maiúsculo e ela associa à religião. Deus é a verdade, o absoluto é a verdade. E a esquerda falava em liberdade porque ela associa, né, aos direitos individuais. Então a tradição americana é uma tradição que pegou um outro caminho. Só mais recentemente é que a esquerda americana começou a perceber que eles já estão, há mais de 50 anos, 40 anos, decrescendo em salários.
Mesmo nas épocas onde não há desemprego, o salário continua decrescendo. De modo que aqueles aspectos do New Deal, do pós-guerra americano, todos eles já se perderam. Todos aqueles ganhos que se conseguiu para a população americana, hoje já se perderam. 40 anos, 50 anos depois do neoliberalismo. E por isso, no governo Obama, o mote não foi liberdade. No governo Obama, tanto para ele se eleger como para ele governar, o mote foi igualdade. Daí, todo aquele desdobramento da luta dele para tentar montar um sistema de saúde pública que eles não têm e nós temos, exatamente porque nós nos preocupamos mais com a igualdade. Então, a Constituinte de 88, ela tem uma série de desdobramentos que visam mais justiça social, mais igualdade. Ora, é por isso que no cômputo geral não é estranho que hoje o neoliberalismo e agora o anarcocapitalismo tenham se desenvolvido à direita. Porque na nossa tradição, não foi tão verdade quanto o Hélio Schwartzman diz, que nós tínhamos a liberdade. Talvez ele esteja pensando nele como um aluno, né, de classe média, judeu, dentro da USP, fazendo filosofia. Então talvez ali ele esteja falando, pensando em liberdade como sendo uma coisa de esquerda. Mas não é a nossa tradição. A nossa tradição de esquerda sempre foi uma tradição de olhar para as necessidades do pobre, e olhar para o prato de comida, de olhar para o transporte público, de olhar para a saúde pública, de olhar para a escola pública. Quer dizer, a ampliação do aparato público, sempre buscando mais igualdade. Daí a nossa esquerda ser uma esquerda que tem uma espécie de, como é que se diz assim, de simpatia para com o Estado, para com a atuação do Estado. Enquanto que a esquerda americana, quando ela olha para o Estado, ela vê nele um cobrador de impostos que vai meter os Estados Unidos em alguma guerra que não traz benefício nenhum para a população, e esta guerra vai ser feita em nome da democracia e da liberdade e vai carregar impostos. Então, você tem que ver que a esquerda americana lutou durante 20 anos contra a guerra do Vietnã, pela liberdade de um povo e pela liberdade do cidadão de não ter que ser convocado. Então, é uma tradição diferente, gente. Aqui no Brasil, a tradição pela justiça social tem um peso muito forte, que é o peso europeu, é o peso também do conglomerado que se formou, chamado Terceiro Mundo. Na África, Cuba, Brasil, América Latina, quer dizer, os países que sofreram do colonialismo e do neocolonialismo e que ficaram em situação difícil para a maioria da população. Então, veja que nós, né, quando escutamos esses discursos sobre liberdade, agora feita pela direita, principalmente pela direita histriônica, a direita anarcocapitalista, a gente olha e rapidamente a gente fala: de que liberdade esses caras estão falando? Não é? Por acaso alguém aqui perdeu a liberdade?
E aí vem uma cobrança. Como que vocês de esquerda não querem a liberdade? Então já que vocês não querem a liberdade é porque vocês estão a favor de ditaduras. Vocês estão a favor de estados totalitários. Só que esta pecha para nós não pega mais. Porque quem é de nós que está a favor de estado totalitário olhando para onde? Só se for na cabeça daqueles idiotas que dizem que a gente é viúva da União Soviética. E nós da esquerda, gente, uma boa parte da nossa esquerda, sempre foi crítico do regime totalitário. Tanto é que o Partido dos Trabalhadores, o PT, nasceu se colocando contra os dois partidos comunistas que nós tínhamos, tanto o Partidão quanto o Partidinho. O Partidão era o PCB e a dissidência dele, o PCdoB. Só muito mais tarde é que esses partidos vieram conversar depois, principalmente o PCdoB, que passou a se aliar ao PT. Mas a ideia básica do PT era um partido que pudesse conviver na democracia, que pudesse disputar na democracia, que pudesse respeitar os direitos individuais da chamada democracia burguesa. Muita gente interpretou esse partido como um grande partido social-democrata e não propriamente como um novo partido comunista. E você veja como o problema se recompôs de novo, não é? Quando houve uma dissidência do PT, houve várias, uma delas foi o PSOL. E como é que chamava o PSOL? Como é que chama o PSOL? Eu por isso chamava propositalmente. Como é que chama o PSOL? Partido do Socialismo e Liberdade. E no que ele se transformou? Ele se transformou no PI, Partido do Identitarismo. Ou seja, não vingou o socialismo, nem vingou a liberdade. Por quê? Porque está fora da nossa tradição. Então ele ficou com um pedaço do PT que advoga o identitarismo, que é uma política de minorias que também tem dentro do PT, né? Mas que não pode comandar o PT, porque o PT é um partido maior, é um partido que vem da tradição de igualdade, de justiça social para todos. Perceberam? Então não é por desapreço a liberdades individuais que as coisas caminharam como caminharam, mas simplesmente porque o eixo é outro. O eixo maior é o de justiça social. Você pode falar assim para mim: professor, mas justiça social e igualdade sem liberdade não funciona. É claro que não funciona, mas nunca ninguém disse que funcionava. Nunca ninguém, pelo menos das correntes majoritárias, ou pelo menos dos como é que se diz assim, dos grandes candidatos. Quando o Lula faz declarações, né, que são amenas em relação a alguns ditadores de esquerda, é simplesmente jogo de geopolítica. É simplesmente no sentido de manter o Brasil e o PT fora do campo fora da zona de influência comandada pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos. É mais nesse sentido. Mas não que o Lula ache que o Maduro está certo ou que qualquer outro ditador aí esteja certo. Nunca se foi por aí. Mesmo quando era na época de ficar idolatrando Fidel Castro, mesmo quando era nessa época, dentro do PT a ideia sempre foi a de fazer vingar eleições, a de disputar eleições e, se perder, concordar com aquele que ganhou. Eu sei que existe dentro do PT correntes stalinistas. Eu sei que existe gente que é comunista que fala abobrinha, mas isso não é a maioria, nem manda muito.
nem manda muito. Né? Vocês vejam que a política do Lula é uma política social-democrata, não, às vezes completamente liberal e muito amena com o capital, dentro do jogo de forças que ele pode fazer. Então, a questão de liberdade não está abandonada pela esquerda. É que a nossa tradição é outra. E não é difícil para nós, se a gente quiser, desmantelar o discurso da direita sobre liberdade. Por quê? Porque se você hoje, na discussão das redes, quando esse pessoal pede liberdade, eles pedem a liberdade do quê? A liberdade de você se expressar nas redes. Mas se expressar nas redes como? Né? É como se as redes não tivessem elas próprias as suas regras de censores a partir do seu proprietário. O cara promete liberdade para você em relação ao Estado, em relação ao governo. Aí você vai na dele e você descobre que ele não está prometendo, que não é liberdade nenhuma. É simplesmente a liberdade de você frequentar a rede dele, onde você pensa que você está falando o que você quer, mas você está falando dentro dos quadros da rede dele, e a sua fala vai aparecer para os outros segundo as regras do algoritmo dele. E as regras do algoritmo dele são regras comerciais. Em outras palavras, a liberdade é a liberdade do capital continuar crescendo. Então, pera lá. Você vem, né? Há uma luta completamente diferente hoje para as esquerdas. As esquerdas entraram num legalismo quase no mundo todo, e as pessoas falam, mas esse pessoal não era revolucionário, e agora eles lutam para que a lei seja feita, tanto nos Estados Unidos, como aqui, como na Europa. Todo mundo luta para que a lei seja cumprida. Por quê? Porque as nossas constituições, elas avançaram, elas garantiram direitos individuais, elas garantiram direitos sociais, e o capital há 50 anos vem querendo tirar esses direitos, tanto com o neoliberalismo e agora com o anarcocapitalismo. Se tirar direitos não basta, então vamos tirar agora garantias constitucionais de todo tipo. Como, por exemplo, não vamos deixar, né, de maneira nenhuma com que a república continue funcionando. 3 poderes independentes, inclusive com o judiciário policiando o executivo? Não, vamos derrubar o judiciário. Se a gente não puder derrubar o judiciário, então vamos fazer uma governança mundial que passe por fora das eleições, que passe por fora dos candidatos, que passe por fora dos governantes e suas constituições, ou seja, tentar ultrapassar os limites do Estado Nacional. É nesse sentido que está o Musk. É nesse sentido que está o Trump. Só que o Trump ainda, né, está tentando pela via do Estado Nacional, enquanto que o Musk é candidato à presidência do mundo, à presidência do universo, ou presidência dos Estados Unidos. Seja lá qual presidência que for. Entendeu? Ele não vai registrar a candidatura dele em algum lugar, ela já está registrada. Ele é, digamos assim, uma espécie de criador de um novo campo de jogo. Um campo de jogo onde o anarcocapitalismo chega e diz: onde é que o capital cresce? O capital cresce ali, aqui, aqui. Então este é o modelo. Aí os estados nacionais, bom, vocês é que lutem aí para pôr impostos sobre nós. Agora, não tentem pôr mais coisa sobre nós, além de impostos. Impostos nós podemos burlar. E essas coisas, e essas regras que vocês põem sobre nós, nós vamos desobedecer. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então,
esses paladinos da liberdade, né, eles não falam em nome da liberdade, eles falam em nome do capital. Só que é preciso tomar cuidado, por quê? Porque muitos de nós da esquerda precisamos sempre estar atentos em relação às liberdades individuais. Sempre ficar atento. E sermos bastante rigorosos no funcionamento da República. É por isso que eu nunca gostei do PT ter cedido espaço para Felipe Neto, para Janones, para aquelas pessoas que começavam a criar mentiras a respeito do Bolsonaro. Bolsonaro pedófilo, lembram? Agora Bolsonaro golpista. São coisas que não têm rigor, não ajudam. É blá 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 para disputar no mesmo nível do bolsonarista. E isto atrasa demais a competência da esquerda. Não querem entender as coisas e jogam de volta aquilo que foi recebido. Este blá 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 a gente não endossa, de maneira nenhuma, em hipótese alguma. Então, no que o Alexandre de Moraes é ditador? Essa é a pergunta. No que? Existe alguma cláusula na Constituição que ele não está cumprindo? Ou ele cumpriu a Constituição ao pé da letra na medida em que o sujeito tem uma rede e diz que vai desobedecer a lei brasileira e ele fala, peraí, por que você está desobedecendo a lei brasileira? Você está desobedecendo no mesmo sentido que o Alan dos Santos desobedeceu. Ah, então pera lá, será que você não está envolvido com as milícias digitais que vêm desde 2017, 2018 tentando minar a nossa república? Então eu tenho direito, sim, como ministro, de pedir uma investigação sobre você. Isso é completamente dentro da nossa Constituição de 88. E isso é uma garantia das liberdades e não uma tirada de liberdade. Porque nós sabemos muito bem que a indústria, né, a indústria de boato que se montou a partir da campanha do Bolsonaro e que depois foi reproduzida pela esquerda também a partir desses Felipe Neto, David e Janones, não é boa coisa para a política. A política se esvai. E a república se esvai. E quando a república se esvai, meu amigo, quem é que manda? O capital, a plataforma digital e lá no bar da esquina, a milícia, o narcotráfico e o pastor evangélico corrupto. Quando a lei desaparece, são esses elementos que mandam. E nós não queremos isso para o Brasil, para lugar nenhum do mundo. Daqui a pouco a gente volta.